Olá, senhores. Bora para uma questãozinha de eletrostática. Olha só. Duas cargas pontiformes, Q1 de -3, 10 a -6 coulombs e Q2 positiva de 7,5, 10 a -5 coulombs, estão fixas sobre um eixo X nos pontos de abscissas 24 centímetros e 60 centímetros, respectivamente. Representei um desenho aí ao lado, estão vendo? Um eixo X orientado para a direita, medido em centímetros. A carga negativa está na posição 24, a carga positiva está na posição 60. A origem, que é o zero, está à esquerda do 24, obviamente. Os módulos dos vetores campo elétrico gerados por Q1 e Q2 serão iguais nos pontos do eixo X, cujas abscissas em centímetros valem. Essa questãozinha vai dar um pouco de trabalho para nós, trabalho matemático mesmo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender em quais regiões a gente vai conseguir ter o vetor campo elétrico gerado pela carga 1 e o vetor campo elétrico gerado pela carga 2 em módulo, né? Não estou preocupado com direção e sentido, apenas o módulo, vão ter o mesmo valor. Então eu vou separar aqui, ó, à esquerda de Q1 eu tenho uma região 1, entre Q1 e Q2 eu vou ter uma região que eu vou chamar de I2, e à direita de Q2 eu vou ter uma terceira região que eu vou chamar de região 3. Se a gente observar, a carga de Q1 ela vale em módulo 3 vezes 10 a -6 coulombs. A carga de Q2 ela vale em módulo 7,5 10 a -5 ou 75 10 a -6 coulombs. Então, colocando na mesma potência de 10 para a gente comparar, a gente percebe que a carga 2 ela é bem maior do que a carga 1, certo? Uma vale 75 10 a -6, a outra vale 3 10 a -6. A carga Q2 é 25 vezes o valor da carga Q1. Bom, isso significa que, se a gente pegar nessa região 3, essa região, qualquer ponto dele está muito mais próximo da Q2 do que da Q1. Isso significa que a carga Q2 ela já consegue gerar um campo maior ali por estar mais próxima dessa região. Tendo maior carga, aí que o campo fica maior ainda, né? Então a Q1 nunca vai conseguir fazer na região do 3 um valor de campo elétrico igual ou maior que a Q2. No caso, a gente quer saber o igual. Então, a região 3, a gente pode esquecer. Nela não existe possibilidade. Ou seja, em abscissas maiores que 60 centímetros, a gente não tem como ter o campo elétrico valendo o mesmo valor tanto da carga 1 como da carga 2. O que para nós não dá para eliminar nenhuma alternativa, né? Porque todas elas, os seus valores de abscissa são menores do que 60 centímetros. Vamos analisar agora na região 2. Região 2. A carga 1 tem pontos da região 2 que ela pode estar mais próxima do que a carga 2. Então, ela tem menor carga, mas o fato dela estar mais próxima, uma distância menor, faz com que ela consiga gerar um campo grande. E a carga 2 tem uma carga maior, mas se ela estiver mais distante desse ponto, comparado com a Q1, ela vai estar realizando um campo menor e eles acabam se equilibrando, acabam tendo o mesmo valor. Então, eu sei que o primeiro ponto que nós vamos poder analisar é um ponto aqui na região 2, entre Q1 e Q2, que esteja mais próximo de Q1 do que Q2. Esse ponto, ó, eu vou chamar de ponto A. E vamos tentar descobrir a abscissa do ponto A. Qual é a posição exata ao qual o campo gerado pela Q1 e o campo gerado pela Q2 tem a mesma intensidade? Bom, então aqui trabalhando primeiramente no nosso ponto A, nós vamos ter que o campo elétrico gerado pela carga 1 tem que ter a mesma intensidade do campo elétrico gerado pela carga 2. Campo elétrico a gente calcula por Kq sobre D quadrado, né? Então vai ficar K, a carga 1, dividido pela distância D1 ao quadrado. Tudo isso é igual a K, a carga 2, dividido pela distância D2 ao quadrado. Percebam que o K de um lado a gente pode cortar com o K do outro lado. A carga 1, nós sabemos que vale 3 vezes 10 a -6, dividido pela distância D1 ao quadrado. A distância D1, ó, é esse carinha aqui. A distância da carga 1 até o ponto A. Tudo isso é igual à carga 2, que em módulo vale 75 vezes 10 a -6. Ou se você quiser trabalhar com 7,5 10 a -5, também, né, vai dar o mesmo resultado. Tudo isso dividido pela distância D2 ao quadrado. A distância D2, ó, é a distância da carga 2 até o ponto A.
Bom, aqui nós temos 10 a menos 6 de um lado e 10 a menos 6 do outro, ó. Dá para cortar. Aqui dá para simplificar também. O 3 por 3 dá 1 e o 75 por 3 dá 25. Multiplicando em cruz, a gente vai chegar aqui 25 vezes o D1 ao quadrado é igual a 1 vez o D2 ao quadrado. Se a gente tirar a raiz quadrada de um lado e, para manter a igualdade, eu também tiro a raiz quadrada do outro lado, a gente conclui que a distância D2 equivale a 5 vezes a distância D1. Então, isso não me ajuda em nada. Por enquanto, não. Mas olha só o que a gente pode raciocinar agora. E agora não é mais eletroestática, não é mais física, né? É geometria. Olha só que bacana. Se você analisar a distância entre a carga Q1 e a distância entre a carga Q2, da abscissa 24 até a abscissa 60, a gente percebe que essa distância vale 36 centímetros. Isso significa que se eu somar a distância D1 com a distância D2, isso aí tem que dar 36 centímetros. Então aqui acabou para nós. Ó. O D1 mais o D2, eu sei que vale 36 centímetros. Só que eu sei que o D2 vale 5D1. Então vai ficar D1 mais o D2, que equivale, né, a 5 vezes D1, igual a 36 centímetros. 1D1 mais 5D1 dá um total de 6D1. Esse 6 passa dividindo, 36 dividido por 6, a gente descobre que o D1 vale 6 centímetros. Dessa forma, sabendo que esse D1 aqui ele vale 6 centímetros, eu acabo de descobrir que a posição A é 6 centímetros depois do 24. Ou seja, 24 mais 6, a abscissa do ponto A vale 30 centímetros. Então, na abscissa 30 centímetros é um ponto ao qual o campo elétrico gerado pela carga 1 e o campo elétrico gerado pela carga 2 terão a mesma intensidade aí para nós, o mesmo valor numérico. Dessa forma, já dá para jogar fora a alternativa E, a alternativa A, a alternativa B, e ficamos entre C e D. Perfeito? Bom, agora, vamos concluir. Nós sabemos que na região 2 só existe um único ponto ao qual os campos vão ser iguais, certo? Por quê? Se você for à esquerda do ponto A ali na figura, você vai estar mais próximo de Q1. E aí Q1 vai ficar um pouco maior e vai estar mais distante de Q2. E Q2 vai ficar um pouco menor, então não tem como eles serem iguais mais. À direita do ponto A na figura, você está mais próximo de Q2, então aí o valor do campo elétrico gerado pela Q2 aumenta e o da Q1 diminui. Então na região 2 só existe o ponto A com 30 centímetros. Isso significa que esse 36 centímetros, que também é um ponto que está à direita, né, da Q1, na região 2, não vai poder ter o mesmo valor do campo elétrico, só existe um único ponto. O outro ponto vai ter que ser aqui na região 1, e dessa forma você já conclui que a tua alternativa correta é a alternativa C. Então nós vamos resolver agora para comprovar isso. Olha por quê. Vocês concordam que pode ter um ponto aqui, ó, ainda, ao qual, que aí, logicamente, né, se for nesse ponto, não seria no ponto A mais, mas pode existir a possibilidade de ter um ponto B, ao qual o campo elétrico gerado pela carga 1 tem um valor, e o campo elétrico gerado pela carga 2 tem um valor igual ao gerado pela Q1. Agora, nós vamos ter que tomar cuidado, porque a distância da carga 1 até o ponto B é essa distância aqui, ó. Deixa eu só pontilhar aqui para nós. Essa, portanto, é a distância D1, não, D2, né? Já a distância da carga 1 até o ponto B é essa daqui, né? Essa pequenininha aqui. Então, agora nós temos uma relação um pouquinho diferente do primeiro caso. Então, agora eu vou trabalhar no ponto B. E como eu já sei a análise que eu vou fazer da geometria, se a gente olhar na geometria, se eu pegar todo esse D2 e tirar o pedaço do D1, coloquei errado ali, não é D2, né? É D1 esse daqui. Então, ó, se eu pegar todo o valor do D2, que é o segmento vermelho, e subtrair o D1, que é o segmento azul, sobra para nós o 36 centímetros, certo? Então, é geometria. Então, nós já sabemos uma relação. Se eu pegar o D2 e subtrair o D1, isso tudo vale 36 centímetros, certo? Bom, de novo, nós vamos trabalhar no ponto B falando o quê? Que a intensidade do campo gerado pela carga 1, que eu vou chamar de 1, tem que ser igual à intensidade do campo elétrico gerado pela carga 2, que nós vamos chamar de 2. Então, nós vamos ficar K vezes Q1 dividido pelo D1 ao quadrado, que é igual a K vezes Q2 dividido pelo D2 ao quadrado. Novamente, os Ks nós podemos cancelar.
O módulo de Q1 é o 3, 10 a menos 6. Tudo isso dividido pelo D1 ao quadrado, igual o módulo de Q2, que nós sabemos que vale 75, 10 a menos 6. Tudo isso dividido pelo D2 ao quadrado. 10 a menos 6 de um lado cancela com 10 a menos 6 do outro. Simplificar por 3, 3 por 3 dá 1, 75 por 3 dá 25. Multiplicando em cruz, nós vamos ficar aqui D2 ao quadrado vezes 1 é igual a 25 vezes o D1 ao quadrado. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, a gente vai chegar aqui o D2 é 5 vezes o D1. Ah, peão, eu não precisava ter feito essa conta de novo, né? Não, não precisava. A relação continua sendo a mesma que você encontrou anteriormente, tá? Nós estamos fazendo esse item, eu estou fazendo ele completinho para vocês, até porque nós já marcamos a alternativa correta aqui. Só que agora a relação que muda é essa, ó. Antes D1 mais D2 era 36, agora D2 menos D1 que vai dar 36. Então, no lugar do D2, eu vou colocar aqui, ó, 5D1. O D2 equivale a 5D1. Menos o D1 igual a 36 centímetros. 5D1 menos 1D1 dá 4D1 igual a 36 centímetros. E aí a gente descobre que o D1, 36 dividido por 4, vale 9 centímetros. Espera lá. O D1 vale 9 centímetros. Do 24, se eu voltar 9 centímetros, eu estarei na posição 15 da nossa abscissa, certo? O que confirma para nós como correta a nossa alternativa C. Fechou, meninos? Um grande abraço a todos e até mais.